Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dia 15 de fevereiro. Bom dia, Isis Bock. Hoje é quarta-feira. Bom dia, Ângela. Ângela, ontem caiu um mundo aqui. O pessoal foi desistindo por causa do temporal. E foi propício até não ter vindo, porque eu tive que subir no telhado com aquela chuva toda porque entupiu calha, bem na hora da aula. Bom dia, Mauro. Bom dia, Maria. Bom dia, Carla. Bom dia, Grácia. Então, as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Foi uma loucura. Mas foi bom, tomei um banho de chuva. Tava precisando lavar a alma. Essa é a ordem natural das coisas, Emicida e o MC Tai. Foi uma chuvarada ontem aqui, né? Nossa, foi demais. Foi além da conta. Esse Emicida é um dos novos filósofos dessa época, filósofos populares. Mas é isso, às vezes dá esses problemas naturais, assim. Bom dia, Lucelena. Bom dia, Marta. Marta, foi muita chuva aí ontem também, porque aí quando pega temporal, pega violento, né? Tu tava no pé de mim ou tava aqui em Lajeado? Nossa, lá no Pedra eu vi um vídeo que a Marta postou, quando dá temporal lá, nossa, porque é montanha, né? Carla disse que houveram vários alagamentos. Ah, com certeza, foi muita chuva. Bom dia, Eliana. Então, notícias da paróquia, 7h15 tem meditação presencial aqui. Agora tem, ó, não tá caindo o mundo. Ontem foi mais tranquilo, diz a Marta. Que bom, bom dia, Ana Tereza. Então, quem quiser experimentar a meditação presencial às 7h15, aqui na Arquitetura da Mente, aproveitem. Andréia, quer vir às 7h15? Dá tempo antes do teu trabalho? Quem sabe? Bom dia, Cleiton. Então a gente está lendo aqui, ó, Micaela Haas traz para nós o Poder das Dakines, editora Luz da Letra, tá aqui o selinho da Luz da Letra. É isso, né? Tá dado os créditos, é isso, né? É isso aí. Editora Luz da Letra, o Poder das Dakines, com a Micaela Haas. E nós estamos na página 106, ótima chuva, tomei banho de chuva. Isso aí. Tu também, né, André? Bora lá, nós estamos aqui, ó. Elvis Presley e Salto Alto. Vocês assistiram, já falando nisso do Elvis, vocês assistiram o filme do Elvis? Já faz tempo, né, que foi lançado. Eu fiquei muito surpreso, porque quando eu era criança assistia os filmes do Elvis, né, que ele sempre estava no exército, aquelas coisas assim, e tinha uma visão, bom, na verdade não tinha uma visão dele, era aquilo que mostrava, era aquilo que a gente recebia, né, naquela época a televisão, você sabe, né, tinha 3 canais, né, e era isso, e preto e branco, hein, e então a gente não sabia nada sobre a vida do Elvis, né, nossa, o filme mostra um Elvis que eu não conhecia, realmente virei fã do Elvis, né, o quanto ele foi usado assim pelo empresário. Nossa, ele foi um cárcere público, nem era privado. Ele vivia em cárcere durante a vida dele. Foi assustador o que ele passou, o que ele sofreu nas mãos desse cara. Bom dia, Sinara. O cara aprisionou o Elvis. Elvis Presley e Salto Alto. Nada. Não havia nenhum pequeno detalhe nos primeiros anos de Tenzin Palmo que sugerisse suas realizações posteriores. Diane Perry, né, a Tenzin, o nome dela de inglesa, nasceu em 1943. Sob o bombardeio dos foguetes de Hitler, os médicos previram uma vida curta. Lembra o que eu falei? Ela entrou neste mundo com uma espinha curvada para dentro. Infecções graves de meningite quase tomaram a vida da menina doente antes mesmo que ela pudesse andar. Olha o que ela passou. Seu pai morreu quando ela tinha apenas 2 anos.
deixando a mãe para criar Diane e seu irmão mais velho, Mervyn, com os parcos ganhos da peixaria. Minha mãe era espírita e fazíamos sessões em nossa casa uma vez por semana, com mesas voando pela sala. Lembra, Tenzin Palmo? Frequentemente discutíamos a morte, não por medo, mas como um assunto de interesse. Este é um pensamento muito budista, pois a consciência da morte dá grande significado à vida. Os médicos a aconselharam a escolher uma carreira que não apresentasse nenhum desafio. A rotina branda de uma bibliotecária discreta parecia a escolha mais acertada. Apesar de sua dor física constante, as fotos mostram uma adolescente carismática, com uma juba loira cacheada, né, os cabelos cacheados. Eu falei, né, para vocês que ela tinha os cabelos longos, cacheados, segundo ela. Eu vi uma foto também. Uma ávida fã de Elvis Presley, em anáguas e sapatos de salto alto. Então ela era uma adolescente comum, né, normal. E aí, em determinado momento, ali aos 20 anos, ela dá uma guinada, assim, uma virada na vida. Cortejada por uma série de admiradores. Inexplicavelmente, a suspeita de que ela estava no lugar errado a assombrava. Bom dia, Juscelane Manfroy. Ela pediu à mãe que a levasse a restaurantes chineses para que pudesse se cercar de faces asiáticas. Ela sentiu um fascínio curioso pelas monjas, sem importar a denominação. Quando questionada sobre o que queria ser, Diane costumava dizer assertivamente, uma monja, sem saber absolutamente nada sobre o que isso realmente significava. Ela instintivamente sentia que todos são dotados de uma perfeição inata, uma crença budista fundamental, e que estamos aqui para descobrir quem realmente somos. Eu lembro perfeitamente, talvez eu já tenha contado, eu me repito, perfeitamente, assim, uma noite anterior, eu tinha 17 anos quando saí de casa, e aí, saí de Passo Fundo, né? Isso em 1986, ó que faz tempo, para ir para Pelotas, de onde nunca mais retornei para casa, né? E aí para fazer arquitetura, né? Na Federal. E a mãe, tá tudo bem, tu tá pronto, né? Família humilde, né? Extremamente, a gente não sabia como é que eu ia me manter lá, não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha nada. Era tipo, vai e vê o que acontece. Eu fui sem lugar para morar, para vocês terem uma ideia. Cheguei, desci na rodoviária e fui na casa de uma pessoa que eu tinha um endereço e a pessoa nem morava mais lá. Eu disse, agora? Acabei parando numa pensão que me acolheram, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a pensão. Pra vocês terem uma ideia como é que eu fui estudar em Pelotas. Não tinha dinheiro para pagar a pensão. Eu disse, ó, posso dormir aí e ver o que acontece. Ah, dorme aí nesse canto aí, enquanto a gente ajeita um lugar para ti, né? Mas antes disso, que eu queria falar sobre essa questão das monjas, a mãe perguntou, tu tá pronto? O que tu gostaria de fazer mesmo? E na hora eu disse para ela, na verdade, eu queria ir para um monastério estudar. E ela, como? O que é isso que tu tá falando? Não, essa é a minha vontade. E eu nunca tinha entrado no monastério. Nunca tinha passado pela minha cabeça na adolescência. Mas quando ela perguntou, aquilo surgiu, assim, brotou. Na verdade, eu queria estar estudando. Apenas estudando as religiões, né? E eu não penso que eu era um beato ou qualquer coisa assim. Apenas aquilo surgiu. Era um adolescente normal, aprontava, tocava terror como todo adolescente tem que tocar terror, né? Mas aquilo eu lembro perfeitamente, ela me olhou, ela disse, terá tempo para isso, coisa assim, e foi. Bom dia, Joy, bom dia, Carol. E foi isso, então aquilo já estava em mim. E aí depois então a história aconteceu e a vida me trouxe até aqui, e acabei indo para os monastérios. Legal, né? Ela instintivamente sentia que todos são dotados de uma perfeição inata, uma crença budista fundamental, e que estamos aqui para descobrir quem realmente somos. Era isso que eu sentia. Quem nós somos, né? Como podemos realizar a nossa perfeição? Essa pergunta a atormentava, me atormenta até hoje. Bom dia, Lu. Ela estudou as escrituras das maiores religiões do mundo, a Bíblia, o Corão, os Upanishads. Eu continuo estudando.
Ela perguntava a professores e sacerdotes, até mesmo aos guias espirituais nas sessões de sua mãe, mas ninguém, nenhum livro lhe deu uma resposta satisfatória. Todo mundo dizia coisas como, você tem que ser boa, mas desde criança sempre soube que não era isso. Claro que você tem que ser boa. Eu conhecia pessoas que eram muito boas e gentis, mas não eram perfeitas. Bom dia, Karim, tudo bem? Ser gentil era a base, mas tinha que haver algo mais. Diane Parry nunca sentiu uma conexão muito profunda com Jesus. Eu não tinha muita inclinação teísta. Não acreditava que alguém lá em cima estivesse mexendo as cordinhas. Só nós podemos nos salvar. Você precisa descobrir suas próprias centelhas inatas do divino. Sem saber, Diane Parry recorreu a crenças que mais tarde reconheceria como visões budistas essenciais. Ela topou com seu primeiro livro budista em uma biblioteca aos 18 anos. Ainda se lembra do título, A Mente Inabalável. Escrito por um jornalista britânico, ela foi cativada ao ler sobre os ensinamentos do Buda, como as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. Aqui eu não vou falar sobre isso, né? Mas se alguém tiver muita vontade de saber sobre o que são as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, entrou uma pessoa ali agora, ó, Helen Terapias, a mulher dos dreads. Nem sei se ela está com dreads ainda, porque é sempre ela tem um avatar novo a cada dia. E aí, Patrícia Japiaçu, você diz, Pati, o que são as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo? Ela é um app, ela responde na hora, assim, sabe? Porque ela faz milhões de coisas. É a mulher banda. Então ela tem ali a resposta. Eu também tenho, mas não com essa propriedade da Patrícia Japiaçu. Ei, Pati, vamos pro retiro? Tá pronta? Bora? Tô te cutucando ainda, vamos lá. Tô indo. Alguém havia colocado no papel as mesmas ideias, passando a bola. Sim, né? Por que não? Alguém havia colocado no papel as mesmas ideias que ela havia nutrido por toda a vida. Ela tá sem tranças, agora eu vi ontem teu vídeo. Tá com o cabelinho todo ajeitadinho. As fases. São feitas de fases. Ela estava apenas na metade do livro quando se virou para a mãe e anunciou: eu sou budista. Sem abalar pela declaração confiante, sua mãe respondeu calmamente: que bom, querida. Mãe é mãe, né? A Paty diz: não, a Maria ir, mas não vou poder ir, infelizmente. Sim, não é bem assim, né? Ela está lá no Rio de Janeiro. E o retiro é aqui no sul, no Rio Grande do Sul. Não é tão simples assim. Contaminada pelo entusiasmo da sua filha, sua mãe se tornou budista 6 meses depois. Olha só, ela era espírita, aí, né, contaminada pela filha. Tem muita coisa na religião espírita que tem assim, semelhanças, assim, algumas ideias, né? Obviamente que a questão do teísmo aí muda tudo, né? Lendo sobre o ideal budista da renúncia, Diane Parry, né, a Tenzin, ainda era Diane, deu suas roupas da moda e costurou sua própria versão das vestes budistas, porque ela não sabia, 1940 e pouco, né, 1950 ali, e ela não sabia que os budistas usavam, né, e ela fez uma versão das roupas dela, uma versão de moda budista, assim, uma espécie de túnica grega, né, que é aquele tubinho assim, amarela, que usava com meias pretas. Diz ela rindo. Ela realmente não conhecia nenhum professor budista, estava evocando sua própria versão a partir dos livros. Queria ser como Buda, ou melhor, como ela o imaginava. Um mendicante, austero, envolto em um pano amarelo. Quando finalmente compareceu à sua primeira reunião da Sociedade Budista em Londres, ficou chocada. Quando viu que as outras mulheres budistas apareceram maquiadas e de salto alto. Que profanação! Que loucura! Como pode uma budista usar dread? Não, isso aí está muito errado. Esse mundo está virado, gente.
Esse mundo está muito estranho, as mulheres usando salto alto e sendo budista, que horror isso. Não, não, isso não tem como. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Né? A gente cria essas caricaturas, assim, não, olha ali, mas como que tu é budista e está fazendo tal coisa? É legal de ver. Na Grã-Bretanha, do pós-guerra, isso tem muito a ver com a louca sabedoria do Chogyam Trungpa, né? A louca sabedoria, mas é preciso ter sabedoria para ser louco, o tanto quanto, e poder ensinar através da loucura, né? E através da loucura é tu quebrar justamente com esses estereótipos assim de pensamento, enquanto as pessoas estão indo para um lado, tu quebrar e ir para o outro lado. Mas é preciso tu ter um controle absoluto sobre isso, né? Um controle não, uma vivência, uma experiência já introjetada, né? Bom dia, Fred. Eu falei sobre loucura, me lembrei de outra coisa, já mostrei para vocês, mas é maravilhoso. Não sei se vocês já leram os contos sobre loucura. Tá por aí. Os contos sobre loucura. Não sei onde está. Tá nessa pilha imensa que eu tenho de livro aqui, que tá tudo empilhado de novo. Enfim, os contos sobre loucura tem Guy de Maupassant, Dostoiévski escreve algumas coisas sobre loucura também, é maravilhoso. Muitos contos russos sobre loucura. Adoro a literatura russa. Ando muito preguiçoso para leitura fora budismo. Preciso voltar a ler coisas que não sejam do budismo. Muito bem, feita essa digressão. Na Grã-Bretanha do pós-guerra, o budismo tibetano era em grande parte desconhecido. As poucas migalhas de conhecimento que foram espalhadas pela ilha foram descartadas como faz de conta xamânico. O tipo de budismo disponível para ela na época era o Theravada, né, dos anciãos, o veículo fundamental, o Hinayana. A simplicidade, a clareza e a lógica desses ensinamentos a tocaram. Uma budista tibetana era a última coisa que eu queria ser, diz Tenzin Palmo. Ainda assim, em um livro geral sobre o budismo, ela encontrou uma descrição das 4 tradições do budismo tibetano: Nyingma, Sakya, Kagyu e Gelug. Uma tímida voz interior brotou: você é Kagyu. Olha só. Que loucura, né? Uma vez, eu acho que eu já contei isso também, mas eu tenho um problema de Alzheimer literário, Alzheimer Dharma, faz muitos anos, já uns 10 anos. Eu estava, escuta essa parte, tu tá aí ainda. Para quem é budista vai entender. Aí eu estava estudando e praticando muito ativamente, assim. E numa noite, um sonho, vem Chagdu Rinpoche, nada mais que Chagdu Rinpoche, né? E aí chega no sonho e diz: larga tudo isso, vai estudar um Nondro. Mas mais de 10 anos atrás. E um Nondro? Que Nondro? E eu estava estudando o Theravada, né? Eu estava no Theravada. Ele: larga isso, tu precisa estudar primeiro o Nondro. E aí mas como assim? Como Nondro? Não sabia nem escrever Nondro, procurei Nondro na internet. E eu estava muito envolvido com o Theravada, né? Nas práticas extensas e estudos. E ali não se fala sobre Nondro. Não existe Nondro no Theravada, né? E aí fui procurar, daí até que cheguei ao tal do Nondro, né? E aí fui estudar as preliminares. Ali eu disse: o Vajrayana tem muita coisa. Vou estudar o Vajrayana também. No sonho, não, aí não dá, o cara tá dormindo, velho. Aí vem os caras ali atormentar teu sonho, mandar tu estudar mais ainda, aí não dá certo. Os primeiros professores tibetanos estavam apenas chegando ao exílio na Inglaterra. Entre eles o posteriormente famoso Chogyam Trungpa Rinpoche. Esse deu o que falar. Ele tinha sido um professor extremamente renomado no Tibete, mas por não ter um público ávido por seus ensinamentos no exílio, implorou a Diane Parry
para que lhe permitisse ensiná-la a meditar. As instruções acertaram com precisão. Pela primeira vez, teve uma ideia do que significava interromper a tagarelice incansável da mente. O comportamento não convencional de Trungpa Rinpoche não a repeliu, porque ele era alcoólatra, usava droga, tocou o terror, né? Mas, ao mesmo tempo, deixou um grande legado. O comportamento não convencional não a repeliu. Embora ainda usasse suas vestes monásticas, ele tentou seduzir aquela buscadora de 19 anos. Quando a mão dele subiu pela saia dela, olha que horror! Tenzin Palmo não se aborreceu e nem foi embora. Ela simplesmente cravou o salto-agulha firmemente em seu pé descalço. Que legal! Ela ri ao lembrar de suas sessões incomuns de meditação e confessa que teria ficado curiosa sobre como seria ter uma relação sexual com ele, caso ele não tivesse se apresentado como um monge celibatário e puro. Então imagina a cena, né? Que legal. E o mais legal é isso, né? Ela manteve firme o caminho dela. Disse, não é isso que vai me incomodar. Pá, né? Então, uma budista de salto alto usou pelas últimas vezes o salto, né? Por uma causa nobre. Fez bem, devia ter fincado mesmo. Tá certo. Diane Parry leu todos os livros budistas em que conseguiu pôr as mãos. Ela não deixou de notar que nunca se fala de monjas, apenas de monges. Achei aquilo deprimente. Então ela ouviu falar de um monastério feminino Kagyu no exílio. Provavelmente o único monastério feminino budista na Índia à época. A Carla diz, por isso somos saltos, nos protegem. Tem isso, né? Porque os homens são uma coisa, né? Eu estava lendo hoje de manhã não me lembro o nome da monja que escreveu isso, mas é uma monja, né? Uma monja budista. E estava relendo alguns apontamentos que eu tinha feito. E ela diz, eu não consigo entender os homens machistas. Eles saem de um lugar da gente, que é de onde a gente faz xixi, né? E aí se acham super maravilhosos e mais importantes do que a gente. Queridos, vocês saíram do lugar que a gente faz xixi. Entendeu? Então, é a monja falando. Né? Os homens se acham, né? Supra-sumo. Bom dia, Leandro. Então ela ouviu falar desse monastério feminino Kagyu no exílio. Freda Bedi, 1911-1977, hoje uma lendária mulher inglesa, havia criado o monastério junto com uma escola para mestres refugiados tibetanos. Anos antes, Bedi eu não sei se é Bedi ou Bedi, enfim, né? Não tem acento, mas eu estou chutando. Bedi havia se casado com um indiano que conheceu na Universidade de Oxford. Ela foi presa pelos britânicos junto com seus 3 filhos e Mahatma Gandhi, por ter apoiado os indianos em sua exigência por liberdade. Após sua libertação, trabalhou para o governo indiano até que o primeiro-ministro Nehru pediu sua ajuda para receber o fluxo de refugiados tibetanos que atravessava a fronteira. Muitos mestres tibetanos dizem que quando cruzaram as passagens pelas montanhas, exaustos, sem um tostão e com os membros congelados, Freda estava lá para recebê-los com uma tigela de sopa quente e uma cama. Muito legal isso. Demorou até fevereiro de 1964 para que Diane Parry, aos 20 anos, gente, isso em 64, tivesse economizado de seu salário semanal na biblioteca 9 libras, as 90 que ela ganhava na biblioteca, 9 libras, as 90 libras para uma passagem de navio para a Índia. Viagem do inferno. Né? Ela deixou para trás um número incontável de corações partidos e trocou um lugar no apartamento aconchegante de sua mãe por um quarto gelado no norte da Índia. Os ratos caíam pelo telhado quebrado junto com a chuva. Uma delícia de aposento. Mas nada disso importava. O que importava era que a escola lar para jovens lamas era logo depois da esquina. Ela se sentiu em casa pela primeira vez na vida.
cercada por rostos estranhamente familiares. Ela encontrou o jovem Dalai Lama, muitos pequenos tulcos carismáticos e o homem que viraria sua vida de cabeça para baixo, Kantro Rinpoche. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Tu quer mudança? Tu tem que fazer algum movimento na tua engrenagem. Se tu dá um passo em direção ao Buda, mesmo entendendo que o Buda não é algo externo a ti, mas sim o estado búdico, se tu der um passo em direção a Buda ou estado búdico, ele, esse estado ou esse ser que já passou por aqui, dará 100 em tua direção. Certo? Bom dia, Solon. Bom dia, Bruni. Vamos para a prática? Então, escolha uma postura ideal para hoje. Sem pressa, dê esse tempo para o corpo e para a mente entender a mudança de ritmo. Entender a mudança de aceleração, essa desaceleração mental, atencional, perceptiva, sensorial. Vão deixando esse veículo, corpo e mente, desacelerar naturalmente. Sem uma postura rígida, um freamento rígido, apenas vão se posturando da melhor forma possível para o dia de hoje, quarta-feira. Deixando a mente perceber tudo à sua volta, entendendo o que aconteceu. Ouvindo todos os sons. Percebendo qualquer movimento sensorial no corpo, as sensações. E naturalmente, dando-se conta da respiração, percebendo que os pensamentos vão se diluindo, e você embarca nesse ritmo da respiração. É como se você estivesse em alta velocidade, fosse parando, chegando no alto de uma montanha, à sua frente um precipício, o sol nascendo. Você desce desse carro que é o corpo e a mente e apenas observa esse sol nascer lentamente,
se encantando com a sua respiração, com esse sol que nasce. E estando ali, nada mais importa. Para quem vai permanecer nesse lugar de apreciação, permaneça. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta-feira e até amanhã.